Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Por Minhas Mamas, um lugar destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias. Um lugar de fala, mas principalmente de vida, porque sim, existe muita vida depois do câncer e muitos desafios e transformações que são vividas por essas mulheres que hoje fazem parte da maior geração de sobreviventes do câncer de mama. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação. E para isso a gente trouxe o Dr. Pedro Dalbello, que é médico nutrólogo e oncologista pelo Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, tem título de especialista em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e é médico assistente do Programa de Residência Médica em Nutrologia do HC, Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vindo, Pedro. A gente está muito feliz de ter essa presença com a gente. Obrigado, viu, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Espero que a gente tire aí bastante dúvidas e converse bastante sobre esse mundo da nutrição, da nutrologia, que eu sou realmente apaixonado. Então, espero contribuir um pouquinho aí com o podcast de vocês. Vai, com certeza. Doutor Pedro, para a gente começar, né, esse bate-papo, eu sou uma consumidora, nós somos uma consumidora do seu conteúdo, da informação, né, e você hoje educa médicos, educa nutricionistas, educa que a gente quer dizer, tem curso e tenta trazer todo esse cenário. Mas a gente tem que voltar um pouquinho e entender onde tudo isso começou. Então hoje você é um médico oncologista clínico, Uhum. e como que essa nutrologia chegou? Eu já ouvi essa história, mas eu queria muito que as pessoas entendessem, né, porque eu acho que quando a gente entende como tudo começou, as coisas fazem sentido, né. Legal. Eu estava no R1 de oncologia clínica, 2014, isso. E aí eu lembro, eu gostava já de nutrição, de nutrologia, mas era tudo muito vago, né? Eu acho que uma das falhas que a gente tem ainda no ensino é essa falta da nutrição, da nutrologia nas escolas de medicina, ou mesmo nas residências médicas, né? Eu cheguei no meu R1 de oncologia sem entender muito o que que é nutrição, o que que é nutrologia, e a gente está falando de pacientes oncológicos, né? De pacientes com câncer que precisam de uma assistência, de uma supervisão em relação à nutrição de maneira bastante estruturada, sistematizada. E eu lembro o gatilho, assim, para eu começar a estudar e pensar em fazer nutrologia foi então em 2014. Eu lembro de um paciente, era a primeira consulta dele, um carcinoma de vias biliares, né, um câncer de vesícula, e esse paciente, ele estava com roupas muito largas. Quando a gente pega o peso e a estatura do paciente, ele estava com o IMC adequado, né, você fala, pô, esse paciente está com peso bom para a altura dele. Só que o que me chamou a atenção, e eu perguntei isso para ele, porque aquelas roupas muito largas, me chamaram a atenção, foi que ele tinha perdido em torno de 20% do peso dele, de forma não intencional. Ele não queria perder aquele peso, e a doença acabou levando a isso. E aquilo me chamou muita atenção. Falei, pô, por que que eu tô aqui sentado, prescrevendo quimioterapia para esse paciente, e não tô olhando para essa questão da nutrição, ou pelo menos encaminhando esse paciente para o nutricionista de uma maneira mais rápida? E aí eu comecei, falei: "Pô, acho que eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido", né. Comecei a estudar, comecei a fazer alguns cursos, participar de congressos, fiz uma pós-graduação de nutrologia da Associação Brasileira de Nutrologia, mas ainda não tão satisfeito com tudo isso, acabei fazendo a minha especialização também lá no HC de Ribeirão Preto. Então acho que o gatilho foi esse. Tem muitas questões que a gente vai conversar bastante aqui sobre pacientes com câncer de mama, que passaram pelo tratamento para o câncer de mama, mas o gatilho foi esse paciente com câncer de vias biliares e o médico precisando pensar um pouco mais nisso, nessas questões da nutrição. E uma das coisas que a gente vê, né, na nossa prática, a gente gera também conteúdo, fora da ONG também como médico, como especialista, cirurgiãs, existe muito tabu relacionado à alimentação e o câncer de mama em especial, né, com o câncer como um todo, mas o câncer de mama em especial, que traz toda essa questão de vias hormonais, esse alimento é um fitoestrogênio, esse alimento não sei o quê, o açúcar alimenta o câncer, e tantas coisas que a gente ouve, e que muitas vezes tem um senso, um fundo de verdade, que só Sim. que por algum motivo foi deturpado, até distorcido a forma de explicar, e daí acaba se dizendo não ou sim de maneira equivocada, né. Uhum. Eh, Qual é esse papel então, né, do oncologista, né, eu falo até do oncologista em si, em conseguir orientar, né, e quebrar alguns, a gente vai falar em específico daqui a pouco como mas eu vou já lançar como lançar o primeiro para Geral. você trazer o papel, assim, de todos os especialistas, o cirurgião, o oncologista clínico, por exemplo, com os fitoestrógenos, né, que tem Uhum.
tanta confusão, muitas mulheres tirando alguns alimentos, comida de verdade, tirando da rotina por medo, por ler que tem aquele componente. Então, se você pudesse trazer um pouquinho disso para nós. Legal. Eu vejo muito, dos pacientes que me trazem e na internet, né, informações erradas, e eu falo muito isso nas minhas redes sociais, de que, muitos profissionais colocam um alimento Como como vilão. como vilão ou um alimento como salvador, Aham. né. E a gente sabe que somos muito complexos metabolicamente, o câncer é uma doença complexa metabolicamente, então dificilmente um alimento, o fitoestrógeno, o açúcar, qualquer outro alimento, a lactose, o glúten, etc., vai ter um papel tão preponderante assim em mudar e fazer com que esse paciente tenha piores resultados com o tratamento ou não responda tão bem ao tratamento. Então, eu gosto muito, e a gente vai conversar bastante sobre esse assunto, de que antes da gente ficar focado nesses alimentos, a gente até pode conversar e a gente deve orientar os nossos pacientes sobre esses alimentos especificamente, sobre esses mitos e algumas verdades, a gente tem que melhorar a composição corporal das nossas pacientes. Eu bato muito nessa tecla. Por quê? Eu sei que uma paciente com excesso de peso, uma paciente com obesidade, e se a gente não olhar para isso, ela sim pode ter piores desfechos, né? Então ela pode ter piores resultados, o tratamento não pode ser tão legal, a doença ela pode voltar de uma maneira mais precoce. Então a gente tem que bater nessa tecla. O que que eu, como médico, o que que o nutricionista, o que que a gente pode fazer para essa paciente para ela melhorar essa composição corporal? Em relação a medicamentos, suplementação, exercício físico, muito mais do que uma preocupação excessiva com soja, com os O outros chá de amora. chá de amora, exato, chá de graviola e A própria etcétera. abóbora, né, eu falei recentemente que eu estava, participando de uma questão lá que envolvia alimentação, tudo, e Uhum. eu trouxe a abóbora como um excelente, ela é rica em fitoestrogênio. Super, Quem que vai tirar a abóbora da alimentação? Pelo exato. contrário, ela é uma excelente estratégia alimentar para pacientes, inclusive com controle de diabetes, com Maravilha. né, intenção de perda de peso, pode ser uma estratégia nutricional, não quer dizer que vai ser para todas, mas pode ser uma estratégia nutricional. E se a gente ficar focando no detalhe, a gente começa a tirar tudo, Tudo. né? E aí entra muito no que a gente conhece por terrorismo nutricional, Uhum. né. E assim, o paciente ele já passa por uma barra tão grande, às vezes, que é o tratamento, e muitas vezes ali com muitas questões em relação ao tratamento oncológico em si, que, pô, ele vai ter que carregar mais essa carga de medo. Então eu tenho história de pacientes que pararam de amavam tomar leite, pararam de tomar leite, porque, nossa, eu ouvi em um vídeo que o leite tem formol, que o leite vai alimentar o meu tumor, então eu parei, mas eu gosto muito, mas eu parei. O paciente sofre muito. Eu já Açúcar, tive né? paciente que virou pra mim, assim, eu sempre pergunto sobre alimentação, enfim, né, e encaminho, mas eu sempre converso com a paciente, mesmo que eu Ótimo. encaminho pra nutricionista, eu sempre converso sobre isso. E sobre leite, especificamente, eu estava perguntando e, assim, de maneira geral, ela estava falando, estava fazendo uma alimentação, com comida de verdade. Ela: "Ai, doutora, mas eu tô tomando leite de manhã". Eu falei: "Mas qual é o Tá tudo problema? bem? Tá tudo bem tomando seu leite de manhã, inclusive você tá tomando cálcio, tá ótimo". Ela: "Ai, tá tudo bem mesmo? Porque eu vi tanta coisa falando mal do leite", então, infelizmente a gente tem. Muito. E o leite é clássico, o açúcar também é clássico, né, então, pô, é o meu aniversário, o paciente está fazendo aniversário e ele vai comer um pedaço de bolo ali com muito medo, com muito receio, porque aquele açúcar está "alimentando", entre aspas, o tumor, né, e a gente sabe que isso não é verdade. Uhum. Obviamente que a gente também não pode chutar o Liberar o balde. açúcar. Também tem que tomar cuidado com esses extremos. É. Porque se o paciente comer açúcar em excesso, ele vai desenvolver obesidade, ele vai desenvolver excesso de peso, né, vai aumentar marcadores inflamatórios, e isso pode ser um problema. Mas, pô, esse equilíbrio, porque comida não é só açúcar, carboidrato, eu falo muito isso, né, não é só Uhum. gordura. Cara, comida também é Sim, você sentar na fat. mesa aqui e trocar uma ideia com a sua família num ambiente bacana, né, então a gente tem que olhar para isso, e isso também é muito importante no tratamento. Uhum. A comida é totalmente afetiva, né. Muito, Não, muito. isso é a questão que você falou de terrorismo nutricional muito, né, se a gente começa a entrar nessa nuance de começar a proibir absolutamente tudo, é difícil, a pessoa acaba, assim, não tendo um momento social que ela vá conseguir desenvolver, porque envolve muito Eu tive um vida. caso também muito emblemático, é exatamente o que você falou, eu tive um caso muito emblemático de um paciente que ele se consultou na verdade ela não era médica, era uma farmacêutica, e ela orientou que ele deveria, seguir uma dieta vegana e abolir, né, proteína animal. E assim, não tem nenhum problema o paciente, durante o tratamento, passar por uma dieta vegana, desde que ele acredite naquilo, Uhum. um plano alimentar vegano, vegetariano, o que seja. Mas tirou porque aquilo ia melhorar o tratamento dele. Até aí, ok. Só que esse paciente,
né, até aí ok, mais ou menos, mas Uhum, enfim, Uhum, acompanhando esse paciente, ele perdeu muita massa muscular depois que ele instituiu uhum. essa dieta. E a gente sabe que é a massa muscular que melhora todos os desfechos desse paciente, né? É. Você fala: "Pô, como assim, né?" Entrando já nessa composição corpórea que você fala tanto, a gente fala tanto, e acaba sendo hoje o grande pilar, um dos grandes pilares do tratamento, e até mesmo como oncologista clínico, você traz muito também essa questão não só da composição corpórea afetar desfechos, mas ela afeta inclusive, efeitos colaterais, né, que Sim, está atrelado a até, né, se traz muito essa reflexão, né, que hoje ainda a gente é prescrito a quimioterapia com base na nessa superfície corpórea do superfície paciente corpórea, e mas no não na fundo e não na composição corpórea dele, que daí teria um grande impacto, inclusive, em efeitos colaterais. Então, começando aí pra gente já caminhar tanto em gordura quanto em músculo, fala um pouquinho pra nós desse papel da obesidade e o câncer de mama. legal. Obesidade, a gente sabe que ela já está relacionada hoje com mais de 13 tipos de câncer. A gente está falando de câncer de mama, câncer de fígado, câncer de endométrio, câncer de cólon, enfim, diversos tipos de câncer. A obesidade ela está muito relacionada. Então, quando a gente trata a obesidade, a gente está evitando que esse paciente tenha uma neoplasia primária, que seja, Uhum. né? Mas aquela paciente que já passou pelo tratamento de um câncer de mama, que seja, se a gente trata essa obesidade, a gente também reduz o risco de uma recidiva, o risco da doença voltar, né? Então, olhar para a obesidade, para o excesso de peso e melhorar isso faz parte do tratamento. É. Eu costumo dizer que às vezes a gente melhorar a obesidade dessa paciente, o percentual de gordura que seja, a gente vai reduzir aí em 30, 40% o risco de recidiva. Cara, isso é muita coisa. Então eu costumo falar para os pacientes, falo: "Pô, ok, o tratamento seu é o tratamento oncológico padrão. Você vai usar seu bloqueador hormonal, você vai fazer sua quimioterapia, é isso que trata a sua doença. Mas a gente tem que ter essa terapia de suporte, porque isso muda totalmente a história do tratamento". E às vezes a gente tem dados de alguns estudos trazendo à luz aí o percentual, se a gente for trazer para discussão o percentual, às vezes de muitas vezes uma terapia padrão, Uhum. que está bem estabelecida e deve ser feita, mas se a gente for trazer para a luz do percentual, a gente começa, inclusive, às vezes a enxergar, né, Sim. Não, sim, que a as a compo mudanças de é estilo de vida, às maior vezes, podem ter um ganho maior do do que que o o Melhor, tratamento em exato, si. exato. Então é muito importante a gente olhar para essa composição corporal, né, e ver o que que a gente pode fazer. Também não é incomum no consultório pacientes com IMC normal, Adequado. Uhum, adequado, né, só com um percentual de gordura muito alto. uhum. Então, às vezes a paciente chega para mim no consultório: "Pedro, tô com dúvida do leite, tô com dúvida se eu consumo cúrcuma ou não, em cápsula, coenzima Q10", dúvidas em relação a suplementos. Mas ninguém tá ela tem essas dúvidas são legítimas e a gente tem que, né, ajudá-la, nessa questão, mas ninguém está olhando para a composição corporal dessa paciente. Então, às vezes, a paciente com IMC adequado, só com percentual de gordura de 40%, 45%. E aí, pô, o que que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque é isso que a gente tem, evidência científica robusta de que melhora nos desfechos. Mas acho que infelizmente a gente ainda tem bastante limitação Sim, de acesso a esse composição corporal. conhecimento e de acesso à composição corporal. Assim, quais estratégias você acha que, assim, de maneira geral para os médicos que às vezes não vão ter acesso a fazer uma bioimpedância, enfim, que não vão ter acesso a fazer um segmento, a gente poderia Legal, usar para tentar e ótimo, entender um ótima pouquinho pergunta. melhor? A circunferência abdominal é uma delas, né, então, se a gente falando agora para o médico que está avaliando esse paciente, se a gente pega a última costela até a cristelia, que é esse ponto médio, a gente faz a circunferência abdominal e a gente tem que fazer essa medida adequada. Para mulheres, se está acima de 80 já é um alerta, acima de 88 já é um sinal vermelho de que a gente precisa pensar, já precisa intervir de alguma maneira. Então, a circunferência abdominal aumentada nessas mulheres, que é um exame simples que a gente faz com uma fita métrica, já é um alerta, você fala: "Pô, talvez essa paciente tenha excesso de gordura". Um outro ponto é pesar e avaliar a estatura dessa paciente e calcular o IMC, né, isso é muito simples, ainda apesar do IMC ser uma medida grosseira, que como eu falei, tem pacientes com IMC adequado que tem um percentual de gordura alto, assim como pacientes com IMC alto, que tem muita massa muscular, mas é um padrão que, às vezes, o médico, o nutricionista não vai conseguir solicitar um exame de composição corporal, consegue fazer. Então, se o paciente tem um IMC ali acima de 25, a gente vai falar num provável sobrepeso, acima de 30, aí, provavelmente numa obesidade.
E uma outra ferramenta que é muito simples de ser feita é a circunferência da panturrilha. A circunferência da panturrilha, ela é uma ferramenta que a gente consegue ter uma ideia sobre a massa muscular do paciente. Então, no ponto de maior circunferência, não existe um ponto médio, no caso da panturrilha. Circunferência abdominal, sim. A gente checa se para homens está acima de 34 está adequado, se mulheres está acima de 33 está adequado. Tô preocupada, porque a minha panturrilha tem a panturrilha fina aqui. Mas essas medidas, como eu te falei, são medidas, Aham. talvez para o médico generalista, ali, Sim, não sim, com especialista, certeza. colocar em prática, mas às vezes é isso, tem uma circunferência da Aham. panturrilha pequenininha, mas quando a gente faz um exame de composição corporal tá Tá tudo adequado. certo. É. Acaba sendo um parâmetro, pelo menos pra gente Fazer uma conseguir triagem, uma olha. triagem, Sim, sim, sim. mesmo no contexto privado, que a gente sabe que mesmo nesse cenário é muito limitado a bioimpedância, que é o exame que avalia essa composição corpórea, e eu vejo você falar muito também, mais do que a bioimpedância, a gente vê hoje que tem muitos dispositivos, aparelhos, que às vezes não trazem uma medida de confiabilidade do ponto de vista clínico, né, que a gente consegue como médico dizer que aquilo foi bem. Por exemplo, bioimpedâncias não é uma regra absoluta, mas bioimpedâncias de academia, né? Feito na academia. Dá um parâmetro, são excelentes, mas quando a gente traz para o âmbito consultório, Sim. já não dá, não tem toda aquela margem, né? Então é muito difícil a gente dizer que conseguiria atingir todo mundo, como a Uhum. Thamise falou. Então, por mais que sejam dados com um potencial de falha existente, são dados que podem guiar, inclusive, no atendimento SUS, né? Muito, muito. E eu acho que é conversar com o paciente, essa história, Uhum. né? Porque também tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente quebrar, que é, o paciente oncológico, ele vai perder peso, ele vai ficar desnutrido, ele vai ficar muito emagrecido, e isso realmente pode acontecer com os cânceres do trato gastrointestinal, cabeça e pescoço. Mas quando a gente olha para mama, para endométrio, muitas dessas Ganha pacientes, elas peso. ganham peso durante a quimioterapia. Elas ganham 10, 15 Uhum. quilos durante todo o tratamento. A gente também precisa olhar para essa paciente e ver o que a gente pode fazer para melhorar essa composição corporal. E um dos dados que hoje fala-se muito, então, que pior do que a obesidade é a obesidade sarcopênica, né? Que seria o pior cenário de todos. Que é o cenário. Traduz, Pri. Então vamos. Então, o que que seria isso? Seria a paciente, então, que além de ter uma composição corpórea com muita gordura, Uhum, ela tem pouco músculo, exato. né? E aí entra também essa estratégia, acaba entrando o episódio que a gente fala sobre a atividade física, que tem tantos benefícios, entre eles o ganho de massa magra, né, e ganho de músculo. E qual que é o impacto desse pouco músculo no contexto de tratamento, de resposta ao tratamento e dessa toxicidade, que é essa maior risco da paciente ter sintomas relacionados ao tratamento? Legal. Quanto menos músculo uma paciente tem, e ela está fazendo quimioterapia, maior a chance de ter uma toxicidade, né. Eu costumo dizer que o músculo é como se ele fosse o clareador da quimioterapia. Então, a quimioterapia entra, o músculo, né, de maneira muito simples, o músculo metaboliza essa quimioterapia e elimina. E aí eu lembro um estudante, um estudante de medicina, uma vez até ele me questionou, ele falou: "Pô, Pedro, mas, pô, bacana a quimioterapia ficar circulando no corpo do paciente, se ele tem pouco músculo, né, porque ela vai fazer um efeito maior. Uhum. Mas a quimioterapia, ela tem que entrar, tem que fazer o seu papel e sair, senão acaba levando a muito efeito colateral". Então acho que o primeiro ponto é isso, né, ter pouca massa muscular significa ter mais toxicidade ao tratamento. Um outro ponto é aquele paciente que tem menos, massa muscular, aquela paciente que tem menos massa muscular, ela tem uma chance de ter piores resultados com a cirurgia de mama, por exemplo. Essa paciente ela pode ter uma cicatrização mais prejudicada, essa paciente ela pode ter deiscência. Então, ter massa muscular também impacta nesse sentido, assim como ter pouca massa muscular faz com que a doença muitas vezes volte mais rápido, né, e volte de maneira mais agressiva. Só por curiosidade, a questão que você falou em relação à cirurgia, você ia pensando que é uma paciente que talvez tenha uma baixa ingesta proteica, que tem uma interferência com cicatrização? Isso que eu fiquei curiosa, Sim. esse dado eu não sabia. Sim, sim. Se a paciente ela tem baixa massa muscular e às vezes ela tem quantidade boa de massa muscular, mas a qualidade do músculo dela é ruim também. A gente tem ferramentas até para avaliar a qualidade muscular. Mas geralmente é uma paciente que está com uma baixa ingestão de proteína, muitas vezes paciente que tem deficiências nutricionais, então a gente faz uma triagem ali de exames, a gente pode determinar também deficiências nutricionais, tudo isso impactando em piores resultados da cirurgia. E se a gente faz um recordatório de 24 horas simples dessa paciente,
coisa que a gente pode fazer ali se a gente tiver um tempinho. O que que você está comendo no café da manhã, almoço, jantar? A gente vai ver que a grande maioria dos pacientes come pouca proteína, Uhum. né? Às vezes come ali no almoço, um pouquinho no jantar, mas café da manhã geralmente come muito pouco. E a quantidade de proteína vai depender do peso do paciente. Então, às vezes a paciente, pô, come proteína, mas às vezes não é suficiente para ela, porque ela está comendo uma quantidade menor ali do que ela esperava. E isso impacta em Nossa. resultados piores da cirurgia. A gente tem dados até, né, relacionando alimentação e atividade física com desfecho, né, Sim, de resposta, né, nos pacientes que estão em quimioterapia neo e tudo. Um dos assuntos, assim, que essa recentemente eu tive um relato que inclusive me indignou e eu acho muito interessante a gente trazer para cá, até para a gente já dar o gancho para o próximo tópico, legal. que foi, uma paciente que voltou em consulta de retorno, uma paciente do sistema público, então não tem às vezes o retorno fica um pouquinho mais espaçado, né, por causa da rotina, e veio e falou e estava super bem, enfim, e eu sempre pergunto mesmo lá em atividade física, como que tá indo a alimentação, e puxo a orelha de quem tá no sobrepeso, enfim, que eu acho que é o nosso papel, né. E ela falou: "Não, eu fui na nutri, mas ela falou que eu não posso fazer dieta, e eu não posso perder peso, porque eu tive câncer". E daí você começa, né, entrou toda uma questão ali e aqui daria pano pra manga pra gente conversar muito, né. Mas que legal o seu olhar, que legal. E daí daria pra gente falar muita coisa, mas Sim. o grande ponto, né, que é a gente, através desse espaço da ONG, trazer esse conhecimento, trazer informação, empoderar essas mulheres com informação para que elas busquem a melhora da sua saúde, enfim. Mas muitas vezes a gente vê essa necessidade mesmo de, que é uma coisa que você faz, né, educar os profissionais, trazer isso que a gente tem muito deficitário na formação do médico, que é esse olhar para a nutrição como um pilar essencial para a resposta de qualquer tratamento, mas em especial dentro da oncologia. E aí a gente começa a ter um monte também de equívocos, né? Até falei lá, falei, a gente precisa estudar. Tem que estudar, né? Não dá para dizer que algo tá. Porque muitas vezes o que a gente vê, que às vezes não é nem por mal, mas alguém, seja na área da nutrição, na fisioterapia, que a gente também tem muita desinformação com a parte de linfedema das nossas pacientes, enfim, precisa atualizar, porque tudo muda, né? E uma das coisas que eu acho que gera muita polêmica, mesmo entre especialistas, eu queria muito que você trouxesse pra gente dizer não que isso é certo ou isso é errado, né? Pra nenhuma paciente sair fazendo que nem doido, Sim. nenhuma tipo de orientação baseada na informação do podcast, mas é trazer clareza de que a gente tem muitas estratégias que até podem inicialmente parecer erradas, mas que, se bem aplicadas, vão muito bem. Como, por exemplo, o jejum. Uhum. Né? Então tem muita questão do jejum. Meu Deus, jejum, não, mas está fazendo quimioterapia, não pode ficar sem comer. Claro que vai ter paciente que não deve, né? Pela sua situação, enfim. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho desse papel. A gente tem muitos estudos bacanas, trazendo muitos dados sobre, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, né? Mas até falei recentemente, tem muitos dados positivos com dieta do Mediterrâneo, mas ela não é para todo mundo. Legal. Né? Ela não é Sim. para todo mundo. Vai Sim, ter paciente que vai ter restrição por aquilo, por alguma coisa, já vai ter uma questão de colesterol, que vai ter que ser manejada e a gente não pode ficar abusando em alguns tipos de alimento. Então, a individualidade é muito importante. Mas nessa levantada de bola, eu queria muito que você trouxesse esse papel estratégico de cada uma dessas alimentações, trazendo luz. O jejum é bonito e ele pode ser importante para algumas pacientes. A dieta específica X vai ser importante para algumas pacientes, né? Quebrando essa ideia, inclusive, de, infelizmente, né, uma paciente à luz do ano que estamos, ouvir de uma profissional que ela não deveria fazer dieta e não deveria perder peso, né? Isso é muito obsoleto, né? Então... Legal. Eu acho que o primeiro ponto é evite, né? Obviamente que às vezes é difícil, a gente entende as limitações, mas evite fazer as coisas sozinha, né? Uhum. Porque se você está passando pelo tratamento oncológico, né? Pacientes que não estão passando pelo tratamento, ok, não é o ideal, mas é menos um problema menor. Então, em relação à perda de peso, esse caso que você falou da paciente que queria perder peso e a nutricionista falou que não podia perder peso. Quando eu falo que não faça isso sozinho, porque o meu receio é a paciente começar a fazer uma dieta super Maluca, restritiva e não. perder massa muscular. Não, Então, é super possível uma paciente, mesmo em tratamento oncológico ativo, a gente fazer uma dieta para essa paciente perder peso e manter massa muscular. Só que isso precisa ser vigiado e geralmente a gente vai fazer uma dieta com uma restrição calórica leve, então a gente vai reduzir aí 20% do que a paciente come, 20% a 30% do que a paciente come e vai acompanhar a massa muscular dessa paciente. E a gente vai fazer essa restrição calórica para pacientes sem risco nutricional. Então, hoje a gente tem ferramentas que a gente consegue determinar é uma paciente com risco nutricional ou não.
E o que é risco nutricional? Então, é uma paciente que às vezes já chega para você sem apetite, que já perdeu peso, fala, pô, talvez para essa paciente realmente eu não vou fazer nenhuma estratégia para ela perder peso. Mas às vezes chega uma paciente com câncer de mama, câncer de endométrio, ovário, o que seja, e essa paciente, ela tá ganhando peso, tá ganhando gordura e tá com compulsão alimentar, tá comendo muito, e a gente pode pensar em algumas estratégias alimentares para ajudar essa paciente, fazendo uma restrição calórica. Então, a gente faz um recordatório do que a paciente come nas últimas 24 horas e a gente consegue reduzir de maneira bem gradual e acompanhando e otimizando a oferta de proteína, suplementos, etc., e acompanhando a massa muscular dessa paciente. Em relação ao jejum, eu vejo muita paciente, às vezes, que acorda, né, e tá sem fome, mas toma um café da manhã porque acha que tem que tomar um café da manhã. E se a gente ajustar, falar, pô, por que eu vou comer alguma coisa se eu não tô com vontade de comer ali de manhã, né? E se a gente ajustar a alimentação dessa paciente a partir do almoço até o jantar, para que ela consiga todos os nutrientes e consiga a proteína também de forma adequada, que é muito importante, tá tudo bem ela fazer a última refeição às 8, 9 horas da noite e só almoçar meio-dia, né? Não tem problema desde que a gente adeque a hidratação dessa paciente e toda a alimentação nessa janela que ela vai estar se alimentando. Em relação ao jejum também, e continuando, existem alguns trabalhos, né, que seria o Fast Mimicking Diet, que é a dieta que simula o jejum, que a gente pode fazer períodos de uma dieta com uma restrição calórica e proteica bem intensa, aí o paciente vai comer muito pouquinho, de 2 a 5 dias antes da quimioterapia e de 2 a 5 dias pós-quimioterapia. Isso ainda está em análise, né? Tem alguns trabalhos mostrando que é super seguro, mas a gente precisa ainda de mais dados. Para aquela paciente que tem um risco nutricional, Não é uma aliás, que não tem risco nutricional, talvez faça sentido, mas a gente tem que individualizar bastante, né? Então, existem diversas estratégias com evidência científica, que a gente, dependendo de cada caso, a gente pode fazer muita coisa. Dieta do Mediterrâneo. Dieta do Mediterrâneo, apesar dos trabalhos terem algumas limitações, É o que mais tem evidência, é o que mais tem evidência, é o padrão alimentar que pode fazer sentido, né, para as pacientes. Então, comer mais peixe, mais vegetais, castanhas, azeite de oliva. E a gente fala que é um padrão alimentar mediterrâneo. Por que não é só a dieta? Essa paciente ela precisa se exercitar, essa paciente ela precisa comer em família, ela precisa ter Viver em comunidade, que eles relacionamento trazem, né? social. Exato, tudo isso faz muito Que é o sentido. estilo de vida deles, Eu na acho verdade, que né? é Mais do verdade. que o que come, né? Eu acho que talvez um dos grandes problemas, assim, né, da dieta mediterrânea talvez seja acesso, assim, né? Não é uma dieta, se você for pensar em termos Barata. gerais, barata, Exato. né? Comer peixe, castanha, Exato, vegetais, caro. enfim. Azeite de oliva, que Exato. tá um horror, É né? algo que acaba encarecendo, Uhum. né? Infelizmente, se a gente vai no supermercado, a gente sabe assim, a diferença de preço de você comprar industrializado e de você comprar alimento in Infelizmente, natura, exato. né? Então, assim, existe esse problema quando a gente olha em termos gerais da população, que às vezes de acesso mesmo a um alimento que é um alimento né, mais natural. É claro que se você for olhar em termos nutricionais, e aí eu acho que por isso que é tão importante a gente tentar educar, né? Se você for olhar em termos nutricionais e tudo mais, é muito mais barato você comer comida do que comer um alimento industrializado. Mas se a gente for olhar em termos da pessoa, que às vezes, né, é o que sustenta mais no sentido. Sim. A gente acaba tendo esse. E a gente tá falando de proteína aqui, proteína super cara, exato. né? E uma dieta do Mediterrâneo é super caro. Eu gosto, acho que a gente precisa trazer essa discussão, porque acho que o paciente ele tem o direito de saber, né? Por isso que a gente está conversando aqui. Mas entendo, é uma super de uma limitação. E muitos suplementos também. Eu vejo muitos médicos prescrevendo muitos suplementos para os Que são pacientes. extremamente E caros. sem perguntar, tá tudo bem? Ó, esse suplemento custa mais ou menos isso. Você acha que é possível? Se não for possível, a gente pensa numa outra estratégia. E muito profissional, às vezes, não discute isso com o paciente. Sim, até porque tem muito paciente que talvez, né, assim, se você for olhar em limitações de custo, às vezes vai preferir comprar o suplemento do que comprar uma comida melhor. Sim. Porque ele E talvez entende que fosse aquilo mais é um caminho mais interessante que a gente efetivo. tivesse uma alimentação Uma mais comida melhor. adequada Exato, que é a base de tudo. e segurasse o suplemento, né? Exato. Então, é uma coisa que a gente precisa discutir com o paciente ali no consultório e ver o que a gente consegue fazer em relação ao que está dentro do orçamento deles ali, né? Então, o nutricionista acho que tem um papel muito legal nessa parte de comida, de tentar entender. Então, O que a pessoa o que a pessoa gosta. gosta, o que ela pode comprar,
Porque, pô, né, salmão, pô, é caro, então Uhum. talvez uma tilápia, se ela conseguir Uhum. comprar, não sei. Pensar em algumas Sardinha. estratégias, uma Uhum. sardinha, pensar em algumas estratégias juntos aí para ver o que é melhor. Uhum. É possível comer de forma saudável, não gastando tanto, Aham, sim, mas eu tô falando dentro da minha bolha, dentro de um monte de privilégio. Eu sim. concordo com você que tem paciente que às vezes, pô, não tem, né? Não, Tá, e às tá no vezes vermelho ali todo mês. não, e às vezes é muito por isso, às vezes por ter tão pouco acesso a ponto de da pessoa, às vezes, não ter esse entendimento do que da Seria o substituto o que seria também. o substituto, É. né. Ok, eu vou comer um macarrão com macarrão, que a gente não Macarrão vai com ter molho só exato, só com molho, enfim, ou eu posso comer um legume, enfim, às vezes se você vai colocar olhar, um talvez ovo e talvez o custo não fosse tão diferente, mas exato, às vezes é difícil você ter essa percepção do que vai, de perfeito, fato, te trazer uma melhor alimentação ali com um custo que talvez não seja tão maior, né. Acho que em termos gerais, quando a perfeito. gente olha comer melhor, parece ser muito mais caro. E o que eu falo muito que eu ensino muito no meu curso e bato muito nessa tecla, é de que o médico também não pode ser esse profissional que vai falar assim para o paciente: "Ó, o senhor precisa comer melhor. Uhum. Ó, o Uhum. senhor precisa emagrecer, o senhor Aham. precisa". E é isso que a gente aprende na É, faculdade, Sim. né, a é. gente reproduz o que os E nossos chefes delega, falam e delega. né, É, delega pra nutricionista que tem um papel maravilhoso, que é dela e só dela, isso, né, mas delega. Não, então e, né, e mesmo o especialista, né, puxando a orelha dos especialistas da oncologia. Ok, precisa emagrecer, então vai para endócrino, que tem que ir, se exato. possível, né, pra todos os subespecialistas. Mas muitas vezes, e aqui acho que entra muitas vezes não, certamente, a paciente que já passou pelo tratamento oncológico ou está passando, ela tem Ela o tem um apego e uma oncologista confiança muito maior, né. tem Absurdo. tem um poder de persuasão na paciente muito maior do que o endócrino, que ela Uhum, vai conhecer naquele momento, sim, com o cardio. E não que eles não tenham, eles têm um papel incrível também, mas eu digo o convencimento. Porque eu estou diante do meu oncologista, da minha exato. oncologista, da minha cirurgia, e a gente tem um potencial de convencer e de educar essas pacientes muito maior, muitas vezes, do que o especialista que chegou junto com o Uhum. tratamento, né? E aí o paciente, volta, você falou: "Ah, coma melhor". Uhum. Emagreça, porque ó, você está com sobrepeso, faça Aí exercício, emagrece da pior forma emagreça. possível. Ou às vezes o paciente não consegue, porque é muito complexo, né, É. metabólico, né, a obesidade, o excesso de peso. Aí o paciente volta, às vezes até um pouco com um peso maior, nossa, você não conseguiu, você está sendo preguiçoso, enfim, ou de alguma forma deixa isso para o paciente, né, com os nossos 200.000 preconceitos, e que bom que a gente está quebrando isso daqui hoje. Então, é muito importante a gente ir aos poucos, sabendo orientar melhor esse paciente. Então, Uhum. assim, vai fazer exercício físico, né? Obviamente que tente procurar ajuda aí de um educador, de um professor de educação física, de um fisioterapeuta. Se não, vai tentando, né, bater a sua meta de 150 minutos de Uhum. caminhada, que seja por semana, que não tem custo nenhum, é possível, né? Em relação a frutas, legumes e vegetais, vamos tentar bater pelo menos 400 gramas por dia. Pedro, o que que é 400 gramas? Eu falo para os meus pacientes, ó, a gente precisa pesar. A gente precisa pesar, para você ter uma ideia, você não precisa pesar todos os dias. Então, de manhã, comer uma banana. Pesa a banana sem casca e anota. No almoço, o seu prato separado de salada e legumes ali, pesa isso. Chegou no final do dia, pô, legal, tô comendo ali 500, 600 gramas, bacana. Ah, não comi quase nada. O que que eu posso fazer amanhã para melhorar esse consumo? Então a gente começa a fazer umas orientações mais específicas. Ah, ó, o senhor, o exame aqui do rim veio um pouquinho alterado, precisa beber mais água. Cara, não, o que que você precisa beber mais água? Você Uhum. precisa beber de 30 a 40 ml por quilo e você Como precisa fazer fazer essa isso, né. conta e como que a gente vai organizar isso. Então não adianta, né? Isso vale pra gente às vezes, né? É uma Ah, eu reflexão diária para vou, nós, né. não, e assim, às vezes eu vou fazer tal coisa, eu preciso melhorar o meu inglês, eu preciso. E a gente fica com Uhum. aquilo, né? Procrastinando Não, eu também. preciso melhorar até o final do ano, e para isso eu vou fazer 1, 2 aulas por semana até lá. Então a gente precisa, com os nossos pacientes e com a gente mesmo, ser cada vez mais específico para a gente ter bons Com essas resultados. metas, Essas né. metas, Com essas exato. metas. E eu vejo, assim, lógico, e que mais uma vez, né, a gente fala muito nos nossos episódios, assim, da limitação de cada cenário, mas eu vejo muito que é a paciente que a gente consegue pegar na mão, ver mais vezes, trazer, volte daqui 60 dias, quero ver de novo, né. Mesmo aquela É muito, paciente que muito está num legal. cenário da oncologia que a gente já conseguiria ver daqui 6 meses, daqui 1 ano,
Não, enquanto não tiver isso melhor, não vou soltar tua mão, venha de novo. Isso é muito importante, Esse cuidado é muito importante. Porque É um cuidado. E isso que começa a dar resultado, né? Sim. Que a gente vê que até... Aí volta para uma das falas de um dos episódios que a gente falou. Tava até falando de mercado de trabalho, tava falando de outra coisa. Mas que traz o que uma paciente oncológica, o que qualquer ser humano precisa, né? Mas o que a paciente oncológica precisa, eu acho que no cenário da alimentação vem muito bem, que é o amor, o pertencimento e ser ouvida ali, né? E fazer acontecer. prático. E algo prático. Ajuda prática. E essa ajuda Essa prática ajuda é isso. Porque a gente poder ajudar efetivamente a paciente é isso que você falou, mais do que o que, de maneira geral, a gente vê que acontece, que é só essa orientação genérica, então me fale. E sabe que agora trazendo um relato... aleatória fica no Fica limbo. no limbo. Pra gente é cômodo, assim, também. Não, ó, como melhor, tudo. Mas, E às vezes tem tanta coisa pra falar na consulta, né? Dependendo da especialidade. Às vezes, inclusive, a paciente que tá durante o tratamento em si, porque quando chega no pós-tratamento acaba ficando um pouquinho mais fácil a gente abordar isso, porque tem um pouquinho mais tempo da consulta pra falar nisso. Mas principalmente na paciente que tá em tratamento mesmo, muitas vezes não dá tempo de abordar tantos detalhes, né? E uma coisa, acho que no pós-tratamento, assim, né, vendo das minhas pacientes, que eu acho que faz muita diferença a gente abordar isso não só com a paciente, mas puxar a família para falar junto. Perfeito. Porque eu tenho uma paciente em específico, assim, que me marcou muito, porque eu sempre conversava com ela e puxava e falava, e ela vinha. Ela, não, doutora, eu tô tentando. E ela realmente mudou quando a família dela mudou, porque ela brincava comigo. Ela, ai, mas o meu marido traz um saco de pão quentinho e é tão gostoso. E ela comia, tipo, todos os pães que ele trazia. Assim, não que a gente, né, que não é pra comer pão, tá? Sem terrorismo nutricional, mas é que ela tava comendo de fato em exagero. E quando o marido começou a entrar junto com ela, que mudou, assim, agora os dois estão fazendo exercício, estão começando a correr, mudaram a alimentação de ambos. Isso é muito importante. Ele estava obeso e já estava realmente com várias comorbidades e perdeu. Então, assim, mudou completamente o contexto familiar todo. Mas porque ele estava junto na consulta, aí eu falei, eu vou ter que pegar no pé dele agora também. No pé dela. Porque a alimentação, é isso que a gente falou lá no começo, né? Tem a questão social, e quando a gente pensa na questão social, a gente tem que olhar para a família que está comendo junto. Esse, acho que você ia falar alguma coisa, Pri, mas esse paciente eu contei que foi um gatilho para começar a estudar nutrologia, que eu falei que ele estava com as roupas largas, tudo. Os 2 filhos que estavam acompanhando ele na consulta eram pacientes com obesidade. Então, ele era um paciente com obesidade até perder esses 20% do peso, e os 2 filhos. Então, esse contexto familiar também é muito importante, e a gente precisa trazer a família. A gente vê histórias, assim, muito tristes da família abandonando, né? Enfim, separação, etc., durante o tratamento para o câncer de mama, e isso é muito cruel. E se a gente, como médico, a gente pode trazer esses familiares para junto ali, né? Nesse plano de ação, isso é muito legal. É porque envolve todo mundo, né? Envolve. E mais uma vez, nesse plano de ação, parece bobagem, mas às vezes a gente acha que tá... É uma frase que eu ouço de uma pessoa que eu amo muito, que fala, o óbvio precisa ser dito. Sempre me fala isso, quando tá numa situação... Falou? Porque o óbvio precisa ser dito. Precisa ser acordado, né? Precisa conversar sobre... E é a mesma coisa para paciente. Eu tenho uma paciente muito querida, ela vai se identificar, sempre falo isso nos episódios, quando eu conto as histórias delas. Elas sabem que eu tô falando delas. Que já tá no pós-tratamento, tá indo muito bem, tá em remissão um tempinho, mas a gente tem, tipo... O que a Tamisi falou, assim, essa dificuldade de... Estamos patinando nesses anos na mudança do estilo de vida. Muda um pouquinho, mas não chega na... Teve, acho que uns 6 meses atrás, peguei ela e falei, então é o seguinte... Eu quero... vamos lá, o que você come no café da manhã? É isso que você acabou de falar. O que você come no café da manhã? Perfeito. Não, você come bem? Não, como bem. Como bem. Eu não como exagerado, eu não sei porque eu tô ganhando peso. Essa é uma frase clássica. Minha também. Essa aí, eu sou boa nessa. Eu sei porque eu tô ganhando peso, eu não como muito. Mas aí, o que você tá comendo? Comecei a notar. O café da manhã, muitas vezes não tinha. Que até aí, tudo bem. Você acabou de citar um exemplo, não seria nenhum problema. Mas daí, como que quebrava? No trabalho... que era um profissional da área da saúde, que a gente sabe como funcionam os trabalhos, com aquele pãozinho com margarina e um cafezinho na térmica, legal, né? E aí era isso. Como que quebrava? Com o café, com pão e margarina. Quando comia de manhã, leite com Nescau. Açúcar puro. Então, chegava fazendo um pico hiperglicêmico, acordava de manhã, chute pro alto com um boom de açúcar, com um achocolatado cheio de açúcar, enfim. E daí, quando você vai trazendo... Exato. É que, na verdade, a pessoa vai ficando até meio constrangida no caminho. Porque a hora que ela vai colocando...
eu falei que tava bom, mas acho que não tá muito, né? Porque, e às vezes falta isso, trazer pra consciência, porque não é nem que ela tá te enganando, porque no É que às vezes fundo, na ela acha percepção que a dela percepção dela é que ela não come muito mesmo, e Exato. que tava tudo bem, mas é a hora que você começa a pontuar e trazer, a pessoa já vai ficando, nossa, acho que não tá muito bom, né? É uma coisa que exato. traz consciência, você não precisa nem dizer nada, porque daí você fala, não tá bom, A né? pessoa vai entendendo, já vai assimilando. E a gente fala do médico fazer esse recordatório alimentar de 24 horas, que o paciente comeu no dia anterior, que seja, ao mesmo tempo que tem consultas que vai ser impossível de fazer isso, mas é até um convite, né, para os médicos que estão ouvindo a gente, se possível, se você tiver um tempo, cara, pergunte o que o seu paciente está comendo, o que ele comeu no dia anterior, né? E isso é muito legal, porque você já consegue identificar que esse paciente muitas vezes está comendo pouca proteína, que esse paciente está comendo pouca fibra. E às vezes você faz um ajuste macro ali, fala, ó, né, café da manhã, a gente precisa melhorar essa proteína aqui, colocar uma fruta, o que você acha? E a gente não está substituindo o nutricionista. De maneira nenhuma. Por quê? Porque a gente está fazendo uma orientação grosseira em relação à alimentação, mas que já é uma orientação muito legal. E esse paciente, para fazer um ajuste específico, para calcular o tanto de caloria, o tanto de proteína, o tanto de vitaminas, minerais, aí sim ele precisa de um nutricionista, que é o profissional mais habilitado para isso. Mas eu acho que se a gente faz um recordatório, e se a gente tem tempo para isso, a gente já identifica algumas questões e já pode, pelo menos, fazer uma orientação igual você fez. Né? Não, e coisas grosseiras, por exemplo, desculpa te cortar, mas fazer esse... Agora até esqueci o que eu ia falar, veja só. Eu te cortei. Não, pode falar, Mas você. é que, assim, e até porque, infelizmente, a gente sabe que por mais que a gente, né, vá encaminhar para o nutricionista, enfim, às vezes o paciente vai demorar para de fato passar. Isso. Às vezes não vai ter não acesso. vai, né? Às vezes dá aquela enrolada. Então, assim, é uma maneira inicial, acho, talvez, de você dar um É isso que eu ia falar, na verdade. É o e dar um puxão. convencimento também. Convencimento. Porque quando a gente tem muitas limitações com o aceite das pacientes da equipe multidisciplinar. Qual a verdadeira importância da Nutri? Todo mundo sabe que é importante, mas no fundo a pessoa... é importante, mas não muito. Vou primeiro fazer outra coisa, primeiro fazer outra coisa. A partir do momento que a gente, como o especialista, aquela âncora, consegue mostrar para ela, você realmente precisa de um nutricionista. Tá vendo aqui, né? Muitas vezes funciona como até que consiga ir, mas também funciona como uma ferramenta de convencimento, né? E assim, eu acho que a gente tem que brigar por esse poder de convencimento, de encaminhar para o nutricionista ou até mesmo para um médico que trata essas questões de obesidade, deficiências nutricionais e etc., porque isso faz parte do tratamento. Eu costumo dizer muito, igual esse caso dessa paciente sua tomando TOD, fazendo pico, né, de insulina, e a insulina sendo um fator que pode levar ao crescimento tumoral. Insulina em doses excessivas e de maneira contínua, o paciente fazendo picos de maneira contínua. Isso pode ser um fator... E só para ficar claro, né? Essa insulina produzida pelo corpo. Exato, com a alimentação, né? Só para ninguém achar... alimentação errada, não a insulina... Não a insulina de tratamento. Porque isso acaba levando a um problema muito grande. Então, se a paciente ela quer comer o TOD dela e a gente consegue reduzir, ela quer tomar o TOD dela, a gente consegue reduzir talvez a quantidade e colocar uma fruta junto, colocar alguma coisa com fibra que vai talvez melhorar, uma amenizada, isso já é bacana. Começa com a maçã, depois toma a chocolatada e tá tudo certo, né? Mas é isso, assim, às vezes tá no detalhe a melhora também, Sim. né? E muitas pacientes até não estão fazendo tão bizarramente errado, mas daí é justamente, tá no detalhe. Mas é que eu acho que o resultado mesmo, né? Dessa avaliação inicial é trazer consciência, de fato, né? É o que você fez. Ela não tinha consciência de que ela não estava se alimentando tão bem. E a hora que você pôs no papel, ela percebeu que não tá tão legal assim. E a gente consegue, nesses inventários, ver também padrão, né? Sim. De um comer ansioso, de um comer em quantidade, que você começa a falar, olha, até não tá ruim, mas eu acho que não foi muito. Será que se a gente só começar a pesar, já não vai te ajudar? Sim. Ter uma noção de quantidade? Porque às vezes a pessoa fala, não como muito, mas faz um prataço, né? Tipo você. Doutora Thalise gosta de comer. Eu como bastante. Então, a gente começa a identificar mais coisas, padrões, né? Exato. Sim. Inclusive, ela tá comendo. Eu tenho balança. Não, mas eu tenho uma balança em casa. Eu tenho balança. Legal. Mas é que ela come legal mesmo, eu tô tirando sarro. Nesse momento eu não tô pesando nada, aí eu tô deficiente de passar no nutricionista. Porque depois, pós-parto, enfim, a gente se perde com o filho, né? Mas é uma coisa que faz extremamente diferença. Mesmo pra gente que tem uma consciência maior, enfim, que, né, a gente sabe algumas coisas gerais, mas a dieta, quando ela é prescrita por um nutricionista, ela vai ser mais direcionada para você. Exatamente. E então, traz o senso de mesmo compromisso eu tenho também, né? bastante consciência, assim, de maneira geral, eu como bem, porque realmente
eu como mais, assim, quase não tem coisa industrializada na minha casa, eu não tenho despensa em casa. Uhum. Porque eu sempre falo isso para os pacientes, a partir do momento que você tem uma despensa, que talvez você tenha muita coisa industrializada Uhum. ali dentro, não é legal. O ideal é que você tenha Uma gaveta. frutas e... É o né? básico É o ali, básico, talvez. né? Assim, o que tem na minha despensa é aveia, arroz, feijão, é isso, Sim, basicamente, sim. né? Comida de verdade, Comida né? de verdade. É. E aí, então, eu sei que eu como de maneira geral bem, mas eu tenho certeza que eu poderia melhorar muitas coisas e estou deficiente com a nutricionista, porque de fato faz extrema diferença. A hora que você Uhum. tem um olhar específico para cada pessoa, faz muita diferença. Exatamente. E eu acho que essa questão do padrão alimentar também é muito importante, porque às vezes a gente fica também nessa, tá comendo muito, vamos reduzir o que você tá comendo. E a gente tem que entender que muitas vezes o paciente não vai conseguir sozinho, né? Então a gente tem casos aí de hiperfagia bem importante, o paciente come muito ali no almoço, no jantar, que talvez ele precise de um medicamento específico para aquilo, né? Assim como tem paciente que tem compulsão alimentar, que ele come, não consegue controlar aquela vontade, tá saciado, mas continua comendo, passa mal, acorda de madrugada para comer porque isso é mais forte, come escondido das pessoas porque tem medo de que as Ser pessoas julgado, de né? ser julgado. Então, para isso tem tratamento também. Então, a gente também tem que entender que perder peso e perder peso com qualidade, além do nutricionista, muitas vezes você vai precisar de um tratamento medicamentoso, né? Alguns casos, obviamente, não são todos, mas entender que é tudo muito complexo. Então, perder peso às vezes não é tão simples, não é Não só é. fechar a boca e fazer exercício para a grande maioria da população. Alguns vão conseguir, mas para a grande maioria não. Talvez a gente precise de outras estratégias. Ainda E mais não pensando... só... Pode falar, não, pode falar. Estamos bem hoje, Ainda né? mais pensando no contexto de pacientes com câncer de mama, né? Que às vezes vão ser pacientes que vão estar numa menopausa induzida, enfim, que aí você tem toda uma outra questão de contexto metabólico, de mudança do padrão ali, que acaba interferindo nisso também, né? Então, às vezes a paciente vira e fala, mas eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia antes e não tô comendo mais do que eu comia antes, mas de fato o corpo dela tá diferente. É diferente, exato. Taxa metabólica basal reduzida, etc. E tem a questão da gente, quando a gente fala em tratamento daí da obesidade, do sobrepeso, dessa composição corpórea, a gente não pode esquecer que, né, existe esse senso comum e super importante e vai ter o papel dele. E eu falo que tem pacientes que deveriam estar, que não estão, mas deveriam estar por preconceito. Tem muita paciente que não quer fazer uso de medicação por preconceito, que fala, eu quero emagrecer sem remédio, né, que tem aquele negócio assim, eu sou forte, eu vou emagrecer sem remédio, e não é por aí. Mas tem uma questão que a gente tem que olhar, que muitas vezes também tratar a obesidade, olhar para a alimentação, voltar para isso, às vezes é voltar para a base, e a terapia, o psicólogo, o acompanhamento disso tudo, traz questões de base, né? Eu falo por mim, assim, isso eu já trouxe até no meu Instagram, assim, que eu sempre tive dificuldade com o peso, desde a minha infância, e acho que traz coisas de criação, traz coisas como a comida de forma afetuosa, vem para você, né? Então, às vezes, a gente tem que voltar para a base, entender por que o perfil da alimentação é daquele jeito. Como foi a criação, né? Como foi a comida na história daquela família? Como é, né? Que daí você falou também até dos filhos lá, que era uma coisa que você até gritou para você, porque seus filhos estavam daquele jeito, né? No sobrepeso, na obesidade, e o pai estava emagrecido. Ali escancarou aquele problema do pai naquele momento para você. Então, ir além, né, o tratamento da obesidade, do sobrepeso, a gente olhar para a saúde corpórea da nossa paciente, traz à tona também questões sociais daquela família, abordagem da psicóloga para auxiliar nesse processo, né? Emagrecer não é fácil, perder de peso não é E fácil. às vezes a gente vê notícia, né, em sites, etc. Pessoa X conseguiu emagrecer 30 quilos só com dieta e exercício em 6 meses. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas infelizmente são pouquíssimas pessoas que conseguem isso de fato. De maneira saudável, De maneira principalmente. saudável e de maneira adequada. Então, a grande maioria da população vai ter muita dificuldade para perder peso, e a gente tem que lembrar que o sobrepeso e a obesidade também são doenças recidivantes, né? O paciente perde peso só com dieta e exercício físico, acontece alguma coisa, volta a ganhar peso, o famoso efeito sanfona. Então, a gente tem que... É a base. Tanto é que os melhores resultados dos trabalhos que usaram medicamentos para excesso de peso foram aqueles pacientes que fizeram dieta e exercício físico. Então, não adianta a gente dar remédio para um paciente que não está cuidando da sua alimentação, Não tá mudando a fazendo base. exercício físico e com apoio até de um psicólogo, enfim. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem um papel muito interessante, bastante evidência para isso, né? Para ajudar essas pacientes a lidarem melhor com a alimentação. Então, é preponderante. Vamos falar um pouquinho agora, entrando
assuntos polêmicos que a gente gosta também. Mitos e verdades, assim, sobre alimentação e câncer de mama. Não vou nem te trazer para você, eu quero deixar você pontuar, assim, coisas que precisam cair, que esse podcast sirva para, tipo, chega de falar disso, e coisas que talvez sejam pontos que, inclusive, ficam de escanteio, que deveria ser ganhar. Mas a gente já falou, né, sobre massa magra, né, sobre músculo, que fala-se pouco no senso comum e que as pessoas têm que ganhar consciência disso, da quantidade de gordura do corpo, mas traga mais pontos, assim, que você acha que é importante a gente não deixar de falar. Legal. Eu acho que o primeiro e mais clássico em relação a mito é o açúcar. Né? Então, o paciente ele não pode consumir mais açúcar, porque isso vai alimentar o tumor. As células tumorais, basicamente, elas se alimentam, né? Elas usam glicose para o seu metabolismo. E no açúcar a gente tem glicose, mas se a gente for pensar, todos os Tudo alimentos... que tem glicose. Então, não é o açúcar que alimenta o tumor, né? E eu costumo dizer que o que prejudica essas pacientes é o excesso de peso, isso que a gente está conversando muito aqui. Então, uma paciente que come muito açúcar, produtos industrializados e ultraprocessados, essa paciente ela pode desenvolver excesso de peso, obesidade, e isso ser muito ruim. Então, não é o açúcar, então tá tudo bem consumir uma sobremesa, consumir um brigadeiro, numa festa que você foi, alguém te oferecer algum doce, tá tudo bem. Mas a gente tem que evitar Que isso não seja os rotina. excessos, que não seja sua rotina. E se tiver muito difícil para você, para o paciente que está nos ouvindo, de controlar esse desejo por açúcar, a gente tem que entender se isso não pode ser uma compulsão, né? E uma outra coisa, já entrando também em algumas estratégias, muitas pacientes sentem muita necessidade de doce, de sobremesa, etc., porque elas têm uma baixa ingestão de proteína e de fibras. Então, se a gente faz esse recordatório que a gente está conversando até agora, a gente vai ver que a paciente come pouca fibra, salada, legumes, frutas, etc., e pouca proteína, geralmente é uma paciente que sente mais vontade por doce. Então, se a gente ajusta o plano dessa paciente para ela comer mais fibra e mais proteína, vai reduzir essa vontade. Mas eu acho que o primeiro mito seria esse, não é que o açúcar alimenta o tumor. Tá tudo bem, desde que essa sobremesa ela esteja, você consumir um doce, uma sobremesa que seja, desde que seja atrelado aí a uma alimentação saudável e a um padrão de vida saudável, exercício físico, né, relacionamento social e etc. Um outro muito característico para a mama são os fitoestrógenos, principalmente a soja, que a gente já conversou. Tem alguns trabalhos mostrando que a soja ela pode ser, inclusive, benéfica para os pacientes. Se a gente pega esses trabalhos, são trabalhos feitos com mulheres chinesas, coreanas, Soja desde sempre. que comem muita soja, etc. E tem uma procedência da soja também diferente. Uma procedência adequada. Tem toda uma discussão se a mulher brasileira consegue metabolizar de forma adequada essa soja e se a mulher brasileira, para ela, seria interessante consumir ou não a soja. Eu costumo dizer que a soja ela pode fazer parte da dieta de uma paciente com câncer de mama, que passou pelo tratamento de câncer de mama, mas que ela não esteja consumindo soja para talvez pensando em redução de efeitos colaterais da menopausa, que seja, para esse fim, entendeu? Acho que aí, porque aí pode comer de maneira exagerada e a gente precisa entender um pouco melhor essa questão. Mas, pô, você vai num japonês, tem um shoyu ali, tá tudo bem, eventualmente você consumir um shoyu, um tofu, ou mesmo uma carne de soja, mas eu não usaria de forma exagerada. Então, é um mito, as pacientes elas podem consumir soja, mas talvez não consumir com efeito, com esse possível... Aí daí todos os outros, né? Que daí entra o chá de amora, entra a abóbora, aí entra tudo que a gente fala de fitoestrógeno, que o grande ponto não é que você não possa consumir a semente de abóbora, que tem muito fitoestrógeno, não é que você não possa consumir. Você pode. A grande questão que daí entra, principalmente no chá de amora, e eu falo isso para os pacientes no consultório, que existe essa promessa de melhora, né, que estaria relacionada à melhora dos fogagens, melhora dos efeitos dessa menopausa induzida nelas. E aí, o que a gente sabe que acontece de fazer um jarro de chá de amora, deixar na geladeira e vamos tomar 1 litro de chá de amora por dia. E daí a gente está mudando o propósito, porque a partir do momento que você pega daí aquele alimento na promessa de que ele vai melhorar algo, aí a gente está deturpando o alimento, né? Perfeito. Eu acho que entra aí os fitoestrógenos no raciocínio. Entrando agora numa verdade, que eu acho que é uma coisa que e isso acontece muito com pacientes oncológicos de modo geral, e o trabalho foi mais com pacientes com câncer de mama, que é o uso de suplementos, né? Então, assim, hoje a gente tem dados... Eu ia te perguntar disso. E a gente não combinou. A gente tem dados dos Estados Unidos e da Europa mostrando que o paciente ele tem um diagnóstico
de câncer, de que 50%, 70% dos pacientes vão até a farmácia comprar suplementos. Então, assim, o que eu posso comprar de vitaminas, de minerais que vai dar um boost aí na minha imunidade, que vai me deixar forte para passar pelo tratamento? E, cara, super compreensível, Uhum. né? Uma pessoa leiga falou, o que eu posso fazer? Só que a gente tem dados de pacientes com câncer de mama durante e pós-tratamento, que se essas pacientes elas consomem coenzima Q10, se esses pacientes consomem vitamina C, se esses pacientes consomem vitamina B12 e ferro, principalmente, sem precisar, não é que ela tem uma deficiência de ferro, uma deficiência, não, ela toma porque ela acha que aquilo vai melhorar. Essa paciente, ela pode ir pior, essa paciente, ela pode inibir os efeitos aí do seu tratamento de alguma forma e ir pior, né, e ter piores resultados. Então, uma verdade é, não tome, né, suplementos sem Orientação da equipe. orientação e A sem gente uma tem que real olhar até para a necessidade. câmera para falar isso. Olha pra câmera e não fala. tomem nada sem perguntar para o oncologista de vocês. Procurem ajuda, eu acho que é super importante e tem pacientes que vão precisar, de fato, de algumas vitaminas, de alguns minerais, e está tudo certo, mas não tome sem uma real necessidade, sem uma prescrição, sem um acompanhamento, porque isso pode inibir aí os efeitos do seu tratamento. Tem até uma E publicação agora que, inclusive, a Nutri, que é a minha parceira do coração, trouxe recentemente, foi publicado, acho que esse mês ainda, sobre uso de polivitamínicos no contexto de maior risco de mortalidade geral populacional, assim, e aquele polivitamínico que tem tudo, né? E com piores desfechos, assim, um estudo grande que trouxe dados assim. Então, realmente, trazer essa mensagem a suplementação é linda, o micronutriente ele vai ser importante, mas ele tem que ser direcionado para uma necessidade, Eu acho né? que também E para cada fase ideal, né? A tomando fase muito certa. cuidado também de não demonizar Sim, o sim. suplemento. Sim, né? pelo Porque contrário. E às vezes a gente tem que tomar muito isso acontece também. Às vezes eu coloco alguma coisa nas minhas redes sociais de que tem que tomar muito cuidado, né, em relação ao uso de suplementos. E às vezes o paciente ele está com uma deficiência absurda de vitamina E não é B12, uma prescrito. deficiência de ferro, e ninguém prescreve. Nossa, o Pedro falou, o médico Não, falou que não pode. Então a gente tem que sempre individualizar, porque senão o paciente fica sofrendo também, né? E só, né, acho que isso entra muito no contexto da paciente que está em quimioterapia, principalmente, Sim. né? E a paciente que está em hormonioterapia? Porque tem algumas questões também. Perfeito, perfeito. Eu acho que em hormonioterapia, eu acho que um principal ponto é a cúrcuma, Uhum. que eu não sei se é isso que você estava pensando. Sim, porque elas perguntam Muito, né? muito, porque assim, né, fica falando, ai, cúrcuma é bom, tem redução de risco, e aí todo mundo quer sair tomando curcumina. Eu acho a cúrcuma, ela é muito interessante na alimentação, Sim. né? Eu acho que se você gosta, tá tudo bem colocar em carne, salada, arroz, etc. Mas na fórmula de cápsulas, quando você concentra muito a cúrcuma, a curcumina, você tem alguns dados mostrando que pode inibir aí o efeito do tamoxifeno, principalmente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem um aplicativo, eu acho que é do pessoal do MD Anderson, né? Drug Interaction, né? Que é na E verdade, tem o Wearable. isso, Wearable. Que aí você consegue pesquisar todo fitoterápico, qualquer, e aí você avaliar o efeito com a quimioterapia, ou com o tamoxifeno, nastrozol, etc. Então, acho que o principal ponto é a cúrcuma, né? As pacientes, elas podem comer in natura, mas evitar na fórmula de cápsulas, em doses maiores. E eu colocaria também a coenzima Q10. A gente, em quimioterapia também a gente conversou, mas mesma coisa em relação ao uso de tamoxifeno, a gente tem que tomar bastante cuidado. E a evidência para o uso de coenzima Q10, a gente pode pensar, né, aquele paciente que está tendo um pouco de dor muscular por conta de uso de estatinas, apesar da evidência ser muito ruim para isso, enfim, a gente pode considerar, mas de modo geral, ela vai ser o benefício dela para quem tem uma mitocondriopatia específica, as pessoas estão usando sem A torta muito... direita. A torta direita. Sim. Exato. O que mais? Que acho que isso é um grande problema hoje em dia, né? É. Assim, às vezes as pessoas estão buscando nos suplementos a fórmula mágica que muitas vezes você Não consegue tem na alimentação. uma alimentação adequada. Falando aqui, desculpa Não, interromper, é só isso mesmo. lembrei, acho que é legal a gente pontuar algumas coisas do leite também, né? A gente conversou um pouquinho já sobre o leite, mas os pacientes, eles ficam com muito receio em relação à lactose, em relação ao leite ter formol, né? Sempre sai, às vezes, essa notícia, nossa, foi encontrado formol no leite, então o leite tem formol, o leite tem muito conservante. A tecnologia da caixinha,
do leite, né, a Tetra Pak, ela é muito interessante, porque são 7 camadas. Então, o leite de vaca, de caixinha, ele não tem conservante. As pessoas acreditam, falam, pô, por que ele dura tanto, então? Uhum. Por conta dessa tecnologia da caixinha, que são 7 camadas, o processo de UHT, né, que aumenta a temperatura e depois esfria para acabar com qualquer micro-organismo. Mas por que o leite ele dura tanto na prateleira? Porque ele tem essa tecnologia, que a indústria desenvolveu essa tecnologia, e isso é muito legal. Tanto é que quando você abre a caixinha do leite, você tem que consumir em 2 dias ali, porque senão ele vai estragar, porque você acabou com esse processo na hora que você abre. Então, e as pessoas, os pacientes, eles têm muito receio de tomar leite, porque acha que o leite tem muito conservante, que o leite ele tem estabilizantes, na verdade, que é para manter a propriedade adequada. Entendo que muitos pacientes em quimioterapia, ou pacientes que passaram pelo tratamento, eles vão vão desenvolver uma Intolerância. intolerância à lactose. E aí, talvez, usar um leite sem lactose e observar. Tem paciente que tem uma dificuldade para digestão do leite por conta da caseína. Então, esses problemas, eles existem. Que daí entra a individualidade, Aí, né? aí você vai individualizar, mas não De essa maneira geral. demonização. Mesma coisa em relação ao glúten, né? Hoje em dia, meu Deus do céu, o glúten ele é muito ruim, tudo. Tem pacientes que vão ter uma sensibilidade maior ao trigo, que vão comer e vão ter distensão abdominal. Pô, o que eu posso fazer para esse paciente também para individualizar? Mas você pode, se você gosta e você não tem nenhum problema, o pãozinho pode fazer parte do seu plano alimentar. Talvez não igual a sua paciente que Que estava comi o comendo grande saco inteiro. quantidade, né? Exato, esse equilíbrio ele é muito importante. E eu acho que trazendo, para a gente caminhar para um direcionamento quase final, a gente já citou, né, mas eu acho que uma coisa muito importante para ficar claro em todas essas orientações, claro, nunca fazer nada porque a outra fez, porque o outro suplementou, porque o outro comprou, mas também entender o papel de cada um dentro dessa jornada de melhora do nosso paciente, o papel do médico, o papel do nutricionista, né? E eu acho que a gente ainda tem, já citou mais ou menos isso, mas eu queria muito trazer mais pontualmente isso, o médico já me orientou, não preciso do nutricionista, né? Ou, eu peguei a dieta com não sei quem. Ou até na internet tem muita dieta pronta, né? E esse olhar do dietas prontas, isso não trata você, né? Então, sempre que possível, sempre que a paciente tiver acesso, tiver condições, e a gente sabe que mesmo agora no cenário público, a gente tem, né, nos hospitais, o serviço de nutrologia, de nutricionista e nutrição completa, né, com inclusive nutrólogo junto, né, para a parte dos pacientes internados, para a parte de dieta do paciente crítico. Então, entender que cada um vai ter seu papel. Ninguém vai substituir o nutricionista, em termos, nenhum médico substitui o nutricionista, e nenhum nutricionista vai substituir a orientação do médico. E esse combo é o que traz bons resultados para os pacientes, né? Perfeito. Eu costumo sempre dizer, assim, nas minhas redes sociais que, cara, o nutricionista que é a pessoa, assim, que é para quem eu encaminho os meus pacientes e que eu acho que tem que receber esses pacientes para fazer um plano alimentar adequado, que vai entender isso, tudo que a gente está conversando aqui, o quanto que esse paciente ele precisa de fibras, o tanto que ele precisa de quantidade de proteína adequada, porque a proteína que eu como, né, pesando 90 quilos, não é a mesma de vocês. Então, qual que é a quantidade de proteína de vocês? Qual que é a minha quantidade? Como que eu vou personalizar isso? Qual que é o alimento que o paciente gosta, e aí a gente for tentar colocar. Então, o nutricionista é o profissional mais habilitado para montar um plano dietético e para ajudar esse paciente a passar pelo tratamento ou para melhorar a composição corporal num pós-tratamento, que seja, ou durante o tratamento. Então, eu sempre falo muito assim, encaminhem mais o paciente para o nutricionista, principalmente, e se possível, muitas vezes quando esse paciente recebeu o diagnóstico. Porque parece que não. Se o paciente, às vezes, ele recebeu o diagnóstico e ele nem perdeu peso, ou ele não tem nenhuma questão com o peso, aparentemente está adequado, sempre é possível a gente já detectar algumas coisas que estão ali escondidas, né, como a composição corporal, como, enfim, outras deficiências nutricionais, e já intervir para que esse paciente passe pelo tratamento de uma maneira mais adequada. A gente sabe que, né, está longe de ser a realidade de todo mundo. E um outro ponto que eu gostaria de falar é encaminhar esse paciente, se você não consegue encaminhar o diagnóstico, quando esse paciente talvez perdeu mais do que 5% do seu peso, de maneira não intencional ali, ou está fazendo muita restrição alimentar, talvez seja interessante um nutricionista para também adequar. Então, se possível, né, entrando aí já numa outra esfera, um médico habituado a atender esses pacientes oncológicos, né? Então, o nutrólogo, e eu tenho muitos alunos fazendo nutrologia oncológica, que são oncologistas, cirurgiões oncológicos, mastologistas. Atender esse paciente também pode ajudar, né? Como você falou, fazendo um recordatório, vendo o que a gente pode
pode já ajustar. Mas o nutricionista, ele é preponderante para ajudar esse paciente em questões nutricionais. Eu acho que é o principal profissional, não tem dúvida disso. A gente aprende muito pouco sobre nutrição, né, como a gente falou. Tanto é que o primeiro item da nossa prescrição, o que que é? Dieta. Dieta. Eu falo muito isso também. E a gente não sabe muita coisa. O paciente internou, dieta geral. Esse paciente não pode consumir a dieta geral. Então, sempre que possível, o nutricionista tem que estar na jogada e auxiliando o paciente aí na jornada. Excelente. Você quer dar alguma mensagem final para as pacientes? Que a gente deu bastante Bora, mensagem agora vamos. nesse final, mas talvez para a gente, né? Como profissional. Legal. Uma coisa que eu falo, vou até olhar para a câmera ali, uma coisa que eu falo muito é que comece você que é paciente, que está passando pelo tratamento ou que já passou pelo tratamento, comece a olhar para o seu prato. Tá? Então, eu falo muito isso para os meus pacientes no consultório e estou falando aqui para vocês também. Comece a olhar para o seu prato. Então, é um prato que não tem tanta proteína. Então, no café da manhã você está comendo só um pão com manteiga e um cafezinho. Ou será que não seria legal a gente incluir um ovo, incluir um queijo? Então, comece a olhar para o seu prato e comece a pensar em estratégias para aumentar a quantidade de proteína e de fibras. Então, será que eu posso incluir uma fruta? Será que eu posso incluir legumes aí a mais no almoço? E tente deixar esse prato, né, tanto o café da manhã, o almoço e jantar, colorido, né, o máximo que você conseguir. Isso vai estar aumentando bastante aí a quantidade de fibras e isso vai ser muito importante para o seu tratamento. Comece a prestar atenção na alimentação, não faça nenhuma dieta e nada da internet ou que te falaram sem uma supervisão de um nutricionista. Hoje a gente sabe que o terrorismo nutricional, se você faz uma dieta muito restritiva, tirando muito carboidrato, tirando, enfim, qualquer outro grupamento alimentar, você pode evoluir com deficiências nutricionais, perder muita massa muscular. Então, evite grandes restrições alimentares e, sempre que possível, faça acompanhamento com o nutricionista. Eu acho que é isso, meninos. Geral, assim, depois... Não, excelente. Acho que... Você quer falar alguma coisa? Finalizando? Pode seguir. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante assunto dentro da alimentação. Acho que a gente queria muito trazer esse olhar mesmo como uma base e para a gente falar tanto com as pacientes como com os profissionais que cuidam dessas pacientes para enxergarem isso, né? A importância da gente ter esse olhar para a alimentação, porque a gente acaba focando muito no tratamento, mas a alimentação é parte do tratamento. A gente não pode esquecer disso. A gente queria agradecer muito sua presença, acho que foi muito enriquecedora para a gente, com certeza vai ser para quem ouviu aqui o episódio com a gente. A gente queria agradecer todos que estiveram com a gente, que ouviram ou assistiram todo esse episódio. Agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores. Sem eles, a gente não conseguiria fazer essa segunda temporada. E a gente espera vocês nos próximos episódios. Obrigada.